troquei 16 livros por esses 8 aqui. E assim, escolhi livros maravilhosos que eu quero mostrar agora pra vocês. Olá! Seja bem-vindo ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Natália Alves. Por aqui a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês aí os livros que eu adquiri em trocas no sebo. Eu sempre gosto de separar alguns livros que eu tenho na minha estante pra levar pra trocar no sebo. São livros que eu já li, não pretendo manter na estante, ou alguns livros assim que estão parados na minha estante há muito tempo e eu acho que eu prefiro passar pra frente do que deixar eles ali parados, porque eu olho pra eles e eu penso, acho que eu não vou ler vocês, meus queridos. Então, gosto de deixar, empilhar, né, alguns livros assim e levar no sebo pra poder trocar. Sempre deixo acumular, porque senão não compensa, né? Mas enfim, levei 16 livros pra trocar e consegui trocar por esses 8 aqui. Então, vou mostrar pra vocês quais foram as minhas escolhas. Antes, vou mostrar aí algumas ceninhas que eu gravei lá no sebo pra vocês conhecerem um pouquinho do espaço. O sebo em que eu realizei as trocas se chama Sétima Arte. Ele está localizado no edifício Maleta, que é um edifício super tradicional aqui de BH, que tem inclusive vários outros sebos ali próximos. A estética do espaço é toda coloridona, assim, tem vários armários com livros dentro para poder explorar ali, então tem muita coisa para dar uma olhada. E além dos livros, eles também têm CDs e discos, DVDs, enfim, para quem gosta de colecionar, vale a pena dar uma olhada. E claro, eles também estão disponíveis na estante virtual, para quem quiser conferir. Bom, os livros então que eu escolhi. O primeiro deles aqui é esse livro miudinho, que é Os Meninos da Rua Paulo, do escritor Ferenc Molnar. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é um escritor húngaro. E eu vi essa edição aqui, achei muito bonitinha. Esse livro aqui custou R$5. Esse clássico ainda tá na minha estante, na minha lista de desejados há um bom tempo. Inclusive, eu acho que é uma edição que às vezes tá esgotada, assim, das vezes que eu olhei pra comprar esse livro, eu acho que tava esgotado, não sei como é que tá agora, mas eu vi essa edição aqui e eu falei, vou levar ela, tão pequenininha. O livro tá bem velhinho, né, dá pra ver aqui que as páginas estão um pouco frágeis, tem ilustrações aqui dentro, mas assim, tá inteirinho, dá pra ler, então tá aqui, um dos livros que eu trouxe nessas trocas do sebo. Daí o próximo é o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. Vira e mexe eu vejo algum comentário sobre esse livro aqui, que são comentários sempre muito elogiosos. Todo mundo que eu já vi lendo esse livro gosta bastante, inclusive uma das últimas pessoas que eu vi comentando sobre ele foi a Raíssa, lá no Instagram do Instagram. O arroba dela é Boteco de Leitura, ou Leitura de Boteco. Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês acompanharem, ela sempre dá dicas maravilhosas. E foi ela que comentou desse livro aqui, então quando eu vi ele no seu, eu falei, opa, vou levar. Então, peguei. Esse aqui é a edição da Companhia de Bolso, e esse aqui era um livro da prefeitura, olha, da escola. Tem aqui até o selinho da escola marcado, enfim, era livro de biblioteca, né, que tem o papelzinho aqui. Enfim, esse aqui foi R$20. Daí, outro livro que eu peguei, deixa eu separar aqui, que eu peguei outros brasileiros. Eu sempre prefiro pegar livros brasileiros, porque aí eu não preciso me preocupar tanto com a edição, com a tradução dos livros, enfim. Eu acabo sempre olhando mais ali a parte dos livros brasileiros pra não ter problemas assim em relação a isso depois, sabe? De pegar às vezes uma edição que tá com uma tradução muito antiga e, enfim, ser um livro que acaba sendo difícil de ler, enfim, não vai valer a pena, né? Aí eu sempre olho mais os livros brasileiros. Daí eu peguei esse daqui, da editora Dublinense, que é o Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura. Esse livro aqui, não lembro, deixa eu ver qual que é o ano que ele foi lançado, mas eu lembro que muita gente comentou sobre esse livro, 2019, pelo visto. Na época, várias pessoas comentaram sobre esse livro, que gostaram bastante. É um livro curtinho, ele foi inclusive finalista aqui de vários prêmios, ó, tá até aqui os selinhos aqui na capa. E é uma história bem estranha, assim, e tem fluxo de consciência, né, que é uma coisa que eu gosto bastante, que é essa técnica de escrita que vai ali, a história vai acontecendo sem uma linearidade, enfim, vai acontecendo ali sem ter essa estrutura linear, né? O personagem vai pensando as coisas e, enfim, e o fluxo de pensamento é uma coisa muito caótica, né? Então a gente vai ler o livro dessa forma. E aqui a história desse livro é dessa mulher que é a Mônica,
que ela recebe uma ligação da polícia falando que o marido dela foi flagrado se masturbando dentro de um ônibus. Então, assim, a história é a gente acompanhando as ações dela a partir desse telefonema. Então, assim, tô bem curiosa para ler esse livro aqui. Acho que eu não tenho nenhum livro da Dublinense na minha estante, inclusive. Esse é o primeiro. Então, tá aqui para ser lido. Só voltando aqui, o primeiro livro que eu mostrei, Os Meninos da Rua Paulo, só para falar quem que é o tradutor. Aqui a gente tem a tradução do Paulo Ronay, que foi revista aí pelo Aurélio Buarque de Holanda. Só porque eu sempre esqueço de comentar sobre tradução, mas eu acho que é uma coisa importante da gente lembrar aí de falar sobre os livros para valorizar, né, as traduções. Mas vamos lá, continuando. Outro brasileiro que eu peguei foi o Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gattai, que é aí a esposa do Jorge Amado. Eu também tô com esse livro na minha lista de desejados há um bom tempo e fiquei muito feliz de encontrar ele lá. Ele aqui no meio tem, olha, algumas partes com fotografias, e esse livro tem um prefácio escrito pelo próprio Jorge Amado. E foi a partezinha que eu li aqui já no dia mesmo que eu comprei. E eu achei tão fofo, os dois são muito fofos. Enfim, tenho um carinho muito grande pelo casal. Gosto muito do Jorge Amado, da escrita dele, e tava aí devendo conhecer a escrita da Zélia Gattai. Esse livro aqui é um livro de memórias, né, que ela vai contar um pouquinho aí sobre a família dela, né, a chegada desses imigrantes ao Brasil. Então, tô bem curiosa, porque toda vez que eu vejo alguém falando desse livro aqui, as pessoas elogiam bastante. Então, tá aqui pra ser lido em breve. Baguncei os livros aqui agora, porque eu fui misturar, mas deixa eu ver aqui o que tá faltando. Ok. Agora, outro que eu peguei foi esse aqui, que é o Amor de Capitu, do Fernando Sabino, que é um livro que, assim, faz poucos meses, assim, que eu descobri a existência desse livro aqui. Daí, quando eu vi ele lá no seu, eu falei, poxa, eu vou levar. Que é um livro que o Sabino escreveu aí reescreveu, né? Fez uma releitura do Dom Casmurro pelo ponto de vista da Capitu, né? Então, ele fez uma recriação literária, na verdade, que é o que ele tá dizendo aqui. Sem o narrador original, né? Sem, no caso, o próprio Bentinho aí, o Dom Casmurro, enfim. Daí a ideia dele era trazer essa história sem essa visão. E eu achei muito legal a ideia, né? A proposta do autor. Não sei se é um bom livro, nunca tinha ouvido falar sobre essa obra aqui, mas fiquei bem curiosa. Dom Casmurro é um dos livros que eu gosto bastante, inclusive acho que eu citei ele no último vídeo, né, de Por que Ler os Clássicos. E, enfim, tá aqui. Esse aqui custou R$15 e ele tá até com uma dedicatória aqui. E daí, o próximo livro... tem um livro aqui muito especial, mas eu vou deixar por último. Mas antes de mostrar aí, mais dois, e aí eu mostro esse. Trouxe também O Amante, da Marguerite Duras. Esqueci se é assim que pronuncia o nome dela, mas enfim, recentemente eu li uma obra dessa autora que eu gostei bastante. Mas assim, não gostei tanto quanto eu achei que eu ia gostar, e daí me comentaram que esse aqui é um dos livros dela que mais gostam, enfim, algumas pessoas vieram me recomendar esse daqui, daí quando eu vi essa edição aqui lá no sebo, eu trouxe. Ele tá até com algumas marcas aqui, né, bem velhinho. Esse aqui é um livro da Círculo de Livro, é Círculo do Livro que chama? Isso, Círculo do Livro, que era uma espécie de clube de leitura, né? Um clube de livro, assim, clube de assinatura, né? Que tinha aí lá para os anos 80, e daí tem essas edições muito caprichadas, inclusive, são capa dura. Eu tenho alguns outros na minha estante, daí vi esse aqui e resolvi trazê-lo. Deixa eu ver aqui quem que é o tradutor desse livro para poder comentar com vocês. A tradução é da Aulide Soares Rodrigues. Eu acho que é A, né? Enfim, tá aqui o nome do tradutor. Eu acho linda essa edição. Então tá aqui mais um livro da Marguerite Duras para ler e conhecer mais a escrita dela. Essa capa é bem esquisita, né? Mas enfim. Daí, outro livro que eu trouxe... esqueci de falar quanto foi esse, né? Esse foi R$12. E o outro da Zélia foi R$20. Aí, no caso, eu não paguei, né, por eles, eu só troquei os livros. Então, o que o sebo faz? Eles me falam ali quanto vale os livros que
que eu estou trocando, né, que eu estou levando para lá, e aí eu pego com base nesse valor. Inclusive, fica aqui o meu agradecimento aí pela Fernanda, que é a dona ali do sebo, o sebo Sétima Arte, porque o atendimento dela é maravilhoso, ela é uma querida, super me ajudou ali a pensar os livros, deu algumas dicas, enfim. Atendimento maravilhoso. Para quem for de BH, super recomendo que vocês passem lá para conhecer o espaço. Daí outro livro que eu peguei foi então o A Rede de Alice, da Kate Quinn, que eu peguei aqui nessa edição da Tag, que também é um clube de assinatura. Ele vem com essa parte aqui de cima, que é uma sobrecapa, né? E aí aqui dentro tem a capa do livro, que eu achei linda, inclusive. Esse livro também estava na minha lista de desejados. Eu já li um outro livro da autora que se chama A Caçadora, e eu gostei muito. É um livro que a autora trouxe um tema ali que eu gostei bastante, que é falar sobre as bruxas da noite, que é o nome aí que se conhece, essas mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. É um relato ficcional, né, mas foi o primeiro contato que eu tive com isso aí, e eu achei super interessante, a escrita da autora é muito boa, e daí fiquei com vontade de ler mais dela. Então, quando eu vi esse livro aqui lá, eu trouxe pra casa. A edição é muito bonita, olha. A folha de guarda é bem bonita. Enfim, tá aqui esse livro também pra ler. Me conta aí se você conhece a autora, já leu alguma coisa dela. Aqui a tradução é do Rogério Alves. Bom, depois eu coloco a capa aqui de novo. Agora, o último livro que eu acho que foi a minha aquisição mais feliz dessa troca, porque foi um livro que veio com a dedicatória do próprio autor. Quando eu peguei o livro lá e eu trouxe, né, escolhi ele como um dos livros que eu iria trazer, eu não tinha reparado que tinha alguma coisa escrita, porque na primeira página, assim, tá branco, e daí tá na segunda, né, tipo, na onde que tá o título de fato. E daí, depois que eu saí do sebo, eu sentei pra dar uma olhada melhor nos livros, e daí, na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, é a assinatura do próprio autor. Daí eu fui pesquisar pra confirmar se era mesmo, e de fato é. E o livro que eu tô falando é o Não Dá Certo, do Fernando Sabino. Eu acabei de mostrar um outro livro dele, né, mas eu peguei esse aqui também. É um autor que eu sempre olho os livros que tem disponível no sebo, porque tem um que eu estou procurando há um bom tempo, que eu gostaria muito de achar, que é o livro Cartas Perto do Coração, que é um livro que tem aí uma troca de cartas entre o Fernando Sabino e a Clarice Lispector, e é um livro que está esgotado, então só dá pra achar em sebo mesmo. Então sempre que eu vou, eu dou uma olhada nos livros do Sabino, porque sempre tem várias opções. E daí eu falei, eu tava sem outros livros pra poder escolher, eu falei, vou pegar outro do Sabino. E daí eu escolhi esse daqui, porque eu escolhi porque ele era o mais inteirinho, tá bem novinho assim, né, tá bem inteiro mesmo, ele só tá com algumas marcas aqui na lateral. Mas, enfim, o livro veio com a dedicatória do autor. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu vi. E aqui embaixo ainda tem, olha só, o carimbo dele, que tem o endereço, o telefone e o fax. E daí a dedicatória que tá aqui tá escrito assim: a Samuel Brandão, que já deu certo como grande pintor. Essa lembrança amiga com o melhor abraço de Fernando Sabino. Esse aqui não vai sair da minha estante nunca. Muito feliz de ter achado esse livro aqui. O Sabino é um dos escritores que eu gosto muito. Eu tenho vários livros dele aqui, que são inclusive todas as edições de sebo. E cada uma diferente da outra, assim. Eu tenho edições que tem esse padrão de capa, tem um outro padrão de capa que a Record lançou. Eu também tenho um livro dele que foi... que saiu pela Círculo do Livro, que foi o que eu mostrei, o livro anterior. Enfim, vários livros dele, mas agora tá aqui esse, com a dedicatória do próprio autor. Mas enfim, é isso. Foram esses os livros aí que eu adquiri nessas trocas no sebo. Acho que foram ótimas escolhas e é sempre bom ter livros novos aí na estante. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já leu, conhece, tem vontade de ler algum desses livros, né? E é isso. Ficamos por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!